dia, queridos. Professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula de física. Vamos lá para hoje para a aula sobre queda livre. Bom, queridos, o nosso assunto de queda livre, ele será... Bom dia, queridos. Professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula de física. Tema de hoje, movimento vertical livre. O que significa esse movimento vertical livre? Quer dizer que a resultante das forças que atuam no corpo será apenas a força peso, a força gravitacional natural do nosso planeta. Quer dizer que neste momento nós não vamos discutir a resistência do ar e nem as condições de atrito, ok? Então, indo para esse movimento vertical livre, nós vamos começar pelo TI. O que é o TI? É o nosso teorema do impulso. Vamos lembrar que a segunda lei de Sir Isaac Newton, ela tem duas formulações. Uma formulação a partir de impulso e uma formulação a partir de força resultante. A partir de impulso, queridos, nós podemos continuar da seguinte forma. Olha aí, o impulso resultante é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Mas vamos lembrar que o impulso resultante, ele é a força resultante vezes o intervalo de tempo, certo? Seguindo nesse caminho, nós podemos substituir essa expressão, essa equação, chamar aqui de uma equação 2, vamos substituir na equação 1, e aí a gente chega à conclusão que a força resultante vezes o intervalo de tempo, e substituindo a quantidade de movimento, que é o produto massa vezes velocidade, nós vamos ter massa, que multiplica a velocidade final, menos a velocidade inicial. Se nós isolarmos essa força resultante, nós vamos ter que a força resultante vai ser massa vezes delta V sobre delta T. E essa rapidez com que as velocidades variam, esse delta V sobre delta T, ele vai receber um nomezinho, né? Que nós vimos na segunda formulação de Sir Isaac Newton. Esse delta V sobre delta T nós vamos chamar de A, aceleração. Então, o que é aceleração? Rapidez com que as velocidades variam, certo? Qual foi a contribuição de Galileu Galilei quando se fala no movimento vertical? Galileu Galilei observou que quando os corpos caíam, eles caíam com a velocidade variando. E tinha-se uma falsa impressão criada antes de Cristo, né, principalmente por Aristóteles, que o corpo mais pesado chega primeiro ao chão, né? Pessoal, isso é uma experiência empírica que muitas vezes dá certo. Se eu olhar numa planta, o fruto e uma folha, quem chega primeiro ao chão? O fruto, né? Aí você diz, chegou primeiro ao chão. Por quê? Porque é mais pesado. Só que Galileu Galilei, ele observou que os corpos ao caírem, eles fazem isso se esfregando em um meio, que é o ar. Assim, se não tivesse o ar, o que ia impedir de corpos caírem mais rapidamente ou mais lentamente? Assim, Galileu Galilei fez uma experiência onde ele pegou duas bolas redondas, uma de madeira e outra feita de chumbo, certo? Ou seja, claramente uma mais pesada do que a outra, mas as duas muito bem polidas com o mesmo formato. Ao abandonar as duas de uma mesma altura, as duas caíram no mesmo intervalo de tempo. Então, Galileu disse que para os corpos chegarem primeiro ao chão, eles têm que ter melhor aerodinâmica. E o que seria essa aerodinâmica? Ar, dinâmica, movimento. Então, eles teriam que ter melhor capacidade de romper o ar. Então, quem tiver melhor capacidade de romper o ar, chega primeiro. E se não tiver o ar, aí todos têm que cair com a mesma variação de velocidade. E esse termo variação de velocidade com o tempo é que é chamado agora de aceleração. Então, a gente define a aceleração como sendo delta V sobre delta T. E o que Galileu observou é que aqui do lado, o objeto ao ser abandonado, essa aceleração de queda, ela é uma constante. Quer dizer, essa aceleração de queda, ela é sempre a mesma, né? Então, essa aceleração de queda, ela recebe um novo nomezinho. A gente diz que a aceleração que um corpo cai, a gente chama de gravidade. Coincidentemente, isso é uma coincidência, certo? Não haveria razão para que isso acontecesse, certo? A gravidade
quando você calcula a gravidade, eu pego a variação de queda, né, variação de velocidade de queda, e divido pelo tempo. Se eu fizer isso no nível do mar, na linha do Equador, vocês vão ver que esse valor vai dar aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, esse 9,8 nós já vimos ele. Ele é muito parecido com a força gravitacional sem a massinha, ou seja, o campo gravitacional. Por isso que recebe esse nome de gravidade, porque tem o mesmo valor numérico do campo gravitacional. Realmente, se eu pegar a força-peso no objeto e dividir pela massa do próprio objeto, dá o mesmo valor, 9,8, só que as unidades aqui é Newton por quilograma. Então, por coincidência numérica, o valor do campo gravitacional é o mesmo da aceleração da gravidade. Isso não haveria razão para ser igual, mas que bom que é igual. Por exemplo, para facilitar nossas contas, esse 9,8 vamos aproximar para 10. Então, quando um corpo sobe e desce, ele faz isso sobre uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração ela varia com a distância ao centro da Terra, certo? Nós já vimos isso. Então, quanto mais longe do centro da Terra, menor essa aceleração. Quanto mais próximo do centro da Terra, maior essa aceleração. Queridos, nós vamos fazer uso para ver na prática sobre esse experimento, certo? O que acontece no nosso FET aí, ó. Imagine que eu tenho um canhão e esse canhão vai disparar objetos com uma rapidez inicial de 15 metros por segundo. Então, se nós anotarmos aqui esses acontecimentos, olha o que é que nós vamos ter aqui, ó. Vou pegar uma telinha aqui para vocês, para a gente ver o que está acontecendo, certo? Nós vamos fazer esse canhão disparar um objeto com a velocidade inicial de 15 metros por segundo. À direita, nós temos a opção de massa, pessoal. Nós podemos escolher a bola de canhão, nós podemos escolher uma bola de golfe, nós podemos um ser humano, nós podemos escolher um piano, mas não vai alterar em nada, porque nós estamos desprezando a resistência do ar, certo? Eu tenho até a opção aqui embaixo de ativar a resistência do ar, mas não, vamos desprezar, nós estamos dando movimento vertical livre, sem influência da gravidade. Então a única força resultante que atua é o peso, a única aceleração que nós temos é a gravidade, ok? Então quando esse objeto for disparado para cima, ele vai deslocar-se, subindo, e quando ele estiver subindo, ó, a velocidade dele para cima, mas a força-peso estará para baixo. Então essas forças em sentidos opostos fazem um movimento perder velocidade, algo que nós vamos chamar de desacelerado. Lá na altura máxima nós teremos velocidade zero. Por quê? Porque ele está diminuindo a velocidade, tem uma hora que ele vai zerar a velocidade para cair, para descer em movimento acelerado. E aí vamos adotar que a gravidade nesse local seja 10 metros por segundo ao quadrado, que o programa não usa, certo? O programa usa 9,8, mas para nossas contas vamos usar 10. Então o que é que eu posso calcular aqui? Ó? Eu posso calcular o tempo de subida. Quanto tempo ele leva para chegar nesta altura máxima? Como é que eu poderia calcular isso? Olha, pela expressão que nós montamos de aceleração. A aceleração, ΔV sobre ΔT. Com a aceleração que ele vai cair? Ele vai cair com 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial era 15, lembram? Afinal vai ser 0. 0 menos 15, então ele vai ter um ΔV de menos 15 sobre o tempo. Assim, esse corpo vai chegar ao chão em 1,5 segundos. Chegar ao chão não, desculpa. Atingir a altura máxima em 1,5 segundos. Professor, esse tempo não era negativo? Não, pessoal, porque como ele está subindo, velocidade e aceleração em sentidos opostos, é necessário que essa aceleração também seja negativa, o que faz com que o tempo seja positivo. Vamos ver se isso dá certo? Vamos pegar aqui o reloginho, ó. Vamos pegar o reloginho. Vamos disparar nosso objeto para cima. Disparei o objeto, ó. Piano atingiu uma altura máxima e loft, voltou ao chão. Vamos pegar esse nosso reloginho e vamos colocar aqui na altura máxima, ó. E notem que o tempo que ele deu 1,53 segundos. Por quê, pessoal? Esse 1,53 segundos, porque ele não usa a gravidade 10, ele usa aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado.
certo? Mas usando aproximadamente 10, vai dar esse 1.2, 1.5 segundos para subir. Para subir e para descer, 3 segundos. Quer dizer que o tempo que ele leva para subir, ele leva para descer, considerando que ele sai de uma mesma altura e retorna à mesma altura. Queridos, aí foi um resumozinho sobre o movimento vertical, onde no movimento vertical, o que é que ficou para nós? A aceleração é o campo gravitacional, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e vamos lembrar desse novo termo. Esse termo aqui é aceleração, muito importante, e vai ser o nosso ΔV sobre ΔT. Ok, queridos? Ou seja, a aceleração indica rapidez com que as velocidades variam. Queridos, qualquer pergunta vocês podem me procurar nas minhas redes sociais, tá? E estamos à disposição para mais dúvidas ou perguntas que vocês tiverem. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, certo? Ativar o sininho e compartilhar o canal. Tchau, queridos. Paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos.